Meus irmãos, para o nosso momento de edificação na palavra do Senhor, na pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. E vamos ler hoje o capítulo 13, do verso 14 ao verso 23. Marcos, capítulo 13, do 14 ao 23. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós somos o teu povo, estamos diante da tua santa palavra, na tua presença. Fala-nos ao coração, Senhor. Purifica a nossa alma para que recebamos a tua palavra sem distrações e a pratiquemos sem reserva. Os tempos são maus e o Senhor nos instrui. Então, que o nosso coração seja motivado a ter este momento como um momento sublime, em que ouviremos o Senhor falar. Diante de tantos ruídos, de tantos enganos, o Senhor cuida de nós, falando-nos diretamente pelo teu Santo Espírito. Abençoa-nos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já reparou como as pessoas não respeitam sinais de alerta? Quaisquer. Talvez você seja uma pessoa metódica. E aí eu gostaria de passar assim um mês com você, para você me ensinar. Porque são poucos os metódicos. Na grande maioria, as pessoas não prestam muita atenção nos alertas. Tá difícil na temporada andar de GPS aqui na nossa cidade, em algumas regiões. Tem pouca banda de celular, porque está todo mundo no mesmo lugar, né? Muita gente nos mesmos prédios e tudo mais. Então você vai de GPS e às vezes você já entrou na rua, ele ainda está te dando que você deveria entrar a 50 metros, mas você já entrou na rua. É só uma questãozinha de banda, daria para resolver. Mas há outros e outros tantos alertas. São sinais feitos para que a gente fique de prontidão. Quem aí não toma um remedinho fora da data de validade, hein? Tem gente que toma, apesar de ter ali um sinal de que, né? Invejosos dirão que eu estou errado. Aquele iogurtinho já passando ali, né? Uma promoçãozinha. Mas há outros tantos alertas que às vezes nós desconsideramos. Talvez os desenhos mais antigos deixaram isso mais claro, como Obras à Frente, lembra? Aí o personagem passava direto, quebrava tudo. Desperdiçou ali e desprezou aquele alerta. Meus irmãos, se for algum remédio passado, talvez não haja reverberações na saúde. Um alimento talvez próximo de vencer, não haja tantas reverberações na saúde. Entrar numa rua errada,
rápido você consegue se restabelecer. Pelo menos aqui em Santa Catarina. E tantos outros alertas a gente consegue refazer. Mas Deus nos deu sinais de alerta para o fim dos tempos. E estes nós não podemos desprezar jamais. Eles servem não apenas para que a gente fique ouriçado. Será que agora? Será que... Não, é só para você saber o que vai acontecer. E assim, descansar o seu coração. É quase que uma contraprova, sabe? O que nós temos estudado aqui nos evangelhos é, de fato, uma contraprova dos enganos. E esta contraprova está na palavra de Deus. Então, quando um mandatário de algum país disser assim, agora nós vamos estourar a guerra, você fala assim, rapaz, será que o míssil chega aqui? Você pode ter esse pensamento. Mas logo na sequência você diz assim, ainda não é o fim. Porque a palavra de Deus nos diz que ainda não é o fim. Então, nós estamos diante de alguns alertas. E nós não podemos desprezá-los. E o alerta de hoje, ou os alertas de hoje, precisam fazer você ficar consciente. O tempo do fim será um tempo de grande dificuldade. Para quem estiver aqui, será um tempo de grandes lutas, de grande necessidade. Vai ser um negócio apertado mesmo. Mas como nós já sabemos, o Senhor estará conosco. E esse texto de hoje também nos ensina isso. Embora há muitas informações, se nós as condensarmos, a mensagem deste trecho nos diz que nós devemos perseverar até o fim. Esse é o tema central da mensagem de hoje. Persevere até o fim. Duas coisas para nós. A primeira, do verso 14 ao verso 20. Persevere até o fim. Não retroceda nos momentos de tribulação. E depois, do verso 21 até o verso 24, confie na palavra de Cristo. Duas coisas. Você tem que ficar perseverante. Como você faz isso? Não retroceder nos momentos de tribulação e confiar na palavra de Cristo. Vamos ao texto. Vamos observar o que é que este texto nos ensina. Jesus segue o seu ensino sobre as características do tempo do fim e prediz aos seus discípulos as coisas que ainda irão acontecer para que eles enfrentem cada um daqueles momentos com certeza e segurança. Esse é o propósito de Jesus aqui para os discípulos. O fim dos tempos vai chegar. E que crente em sã consciência não deseja encontrar o Senhor? Então, é necessário que você e eu estejamos prontos, mas também enfrentemos as dificuldades do tempo do fim, ou até mesmo da grande tribulação, se estivermos vivos, com certeza e segurança. A igreja estará por aqui. E é o que o Senhor Jesus nos ensina no texto de hoje, mas eu e você precisamos estar firmes. O tempo do fim será tempo de confiar no Senhor, pois haverá grande destruição. O tempo do fim será um tempo de perseverança, pois haverá um fim. O fim vai chegar e nós precisaremos perseverar. O tempo do fim será um tempo de seguir as predições do Senhor, pois haverá muito engano. Mas o fato é que nós já estamos no tempo do fim. Desde que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, os últimos dias começaram. Os últimos dias nós estamos vivendo. O povo que ouviu Jesus, a igreja primitiva, todo o outro trecho de toda a história até chegar em mim e em você. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Esse é um dos bons argumentos para aqueles que não querem ter filhos porque os tempos estão difíceis. Nós já estamos no tempo do fim desde que Jesus foi aos céus. Então, sempre foi difícil. Haverá maior intensidade. Problemas cada vez mais complexos. Isso é verdade.
mas o tempo do fim chegará. Meus irmãos, os homens sem Deus não são perseverantes. E por serem assim, eles se põem em muitas desventuras. Desde o momento da queda, ficou demonstrado que, mesmo recebendo instrução, a humanidade declinaria do processo proposto pelo Senhor, seguindo os seus próprios pensamentos. O fim do mundo trará muitas tribulações a todos os que estiverem vivos. É necessário, portanto, que haja perseverança de cada um de nós até o fim. Porque é nesta perseverança que nós venceremos os enganos e aguardaremos o cumprimento de todas as promessas que o Senhor Deus nos fez. E aqueles que são eleitos do Senhor serão preservados até o fim, quando encontrarão descanso para suas almas. Não é à toa que a gente lê em Apocalipse 21, que quando a gente chegar lá, em novos céus e nova terra, uma das primeiras coisas que o Espírito fez João escrever, depois de dar essa certeza, foi: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque o tempo antecedente será um tempo muito difícil, de grandes destruições mesmo, de fomes, de terremotos, como nós lemos no domingo passado. E você precisa se lembrar que Jesus está em todo o capítulo 13, concentrado por Marcos, falando do tempo do fim. Nós já estamos na segunda porção deste tempo do fim. O Senhor Jesus, no início, desde o capítulo do verso 3, vai dizer aos seus discípulos que é necessário que ninguém engane o povo de Deus. E agora ele dirá de novo: haverá muitos enganos. Lá no início ele diz: vocês precisam ficar tranquilos, haverá fomes, terremotos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, mas é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, é só o princípio das dores, como a parturiente está pronta para dar à luz. E neste trecho de hoje, o Senhor Jesus chama a atenção para o fato de que nós precisamos ser perseverantes. Do verso 14 ao verso 20, o que Jesus cita dá esta ideia de que nós não poderemos retroceder em momento algum. Olha só que interessante. A primeira coisa que Jesus traz, e em todos os evangelhos, exceto o de João, vai trazer esta ideia do abominável da desolação. Este homem é, de fato, um homem. Este aqui que Jesus está falando. Mas, como há muitos anticristos no mundo, muitas vezes esta figura já apareceu. Quando nós estudamos Daniel aqui na igreja, nós vimos um nome muito importante na história que fez um pouquinho disso, que já foi terrível, do que acontecerá no tempo do fim. O seu nome, Antíoco Epifânio. Ele mesmo se intitulou Epifânio, como se endeusando mesmo, se deificando. Ele, em determinado momento, vai até Jerusalém, é um rei grego, vai até Jerusalém, entra no templo e sacrifica porcos lá. Um negócio de tremenda abominação no culto a Deus, mas de tremenda abominação para o povo do Senhor. Para ilustrar, imagine-se se nós estivéssemos aqui. Imagine se nós estivéssemos aqui na igreja, no momento de culto, e entrasse uma escola de samba aqui. Ah, isso já aconteceu, né? Não aqui, né? Acho que no Rio de Janeiro, recentemente. Mas seria uma tremenda abominação. Era pra gente pegar a caixa do rapaz da bateria, tacar longe. Sair gritando, mas sai daqui. É só para ilustrar de forma caricata o que, de fato, estes homens, ao longo da história, fizeram de abominação no culto ao Senhor. E como o próprio povo também cometeu abominações, indo após outros deuses. Mas o Senhor diz que haverá o abominável da desolação, ele vai aparecer de novo.
Quando você lê na sua Bíblia, e entre parênteses, quem lê entenda, é de comum acordo de todos os que trabalham esses textos dos evangelhos, nessa porção, que há uma referência direta mesmo ao tempo de Daniel, que Daniel profetiza ali. Mas Ezequiel capítulo 7 é um bom texto para você ler hoje durante o domingo, já que é dia do Senhor, é dia de reservar para o Senhor, né? Leia Ezequiel capítulo 7, porque ali haverá um momento de descrição, de destruição mesmo do templo. E há outros momentos em que há uma visão, em que o profeta vai ter uma visão de que há animais impuros e répteis pintados no templo. Uma grande profanação. Animais que não eram para ser usados para o sacrifício, mas há esta visão. O Senhor mostrando que o povo iria de mal a pior em sua idolatria. Mas quando ele aparecer e ele trará grande destruição, a desolação aqui, a palavra é para destruição mesmo. Mas ele é alguém que é contaminante. O abominável é alguém que causa repulsa, extremo desgosto. E também é levado em conta a questão da idolatria para com Deus. Quando nós, então, ouvimos sobre abominação na Bíblia, esses dois conceitos aparecem para nós. Do culto ao Senhor, mas também essa ideia de desprezível, de desgosto. E nós estamos neste tempo em que ainda o abominável da desolação não apareceu. Mas nós estamos vendo coisas odiosas dentro da igreja. Coisas odiosas no momento de culto. Coisas que Deus reprova e que as pessoas estão fazendo. E, curiosamente, esse meu comentário não está embasado na teoria da prosperidade, por exemplo. São coisas muito piores. Muito piores. Tá gravando, irmãos. Aí eu tenho que me segurar, né? Mas depois leia Romanos 1. Já está acontecendo isso dentro das igrejas. E ainda assim, coisas abomináveis. Mas ainda não é o homem, o abominável da desolação. O anticristo mesmo. Aquele profetizado aqui, que nós lemos em 2 Tessalonicenses na semana passada. Aqui a ideia de abominação será personificada. Alguém estará no comando visivelmente. E é interessante que dá-nos até a ideia de algo físico em algum lugar. Mas não se assuste e não se engane. Não será só em Jerusalém. Apesar de o texto dizer aí para você, no versículo 14, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça. E quem estiver no campo, não volte. Mas isso acontecerá em todo o mundo. É bem provável que este operador do engano tentará enganar mesmo. Então, vai de uma maneira bem espalhafatosa chegar ali em Jerusalém, mas todo o engano será mundial, porque é o tempo do fim. É o tempo do fim. Mas, pastor, isso não foi só lá no ano 70, quando um outro abominável da desolação apareceu, o Tito. Ele foi, cercou toda a cidade com seu exército romano, destruiu toda a cidade, mas antes ele ainda foi lá no templo e, mais uma vez, é um padrão, foi lá e sacrificou porcos dentro do templo. Não ficou lá, pastor? Não, não ficou. Porque o Senhor Jesus disse que neste tempo, versículo 19, será um tempo de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, e até agora, nunca, jamais haverá. É algo catastrófico, que ainda não tem medida, por mais triste que as coisas que já tenham acontecido foram. Mas ainda haverá a grande tribulação. Houve homens terríveis, terríveis,
na história, mas ainda aparecerá o abominável da desolação. Nós já sofremos muito e nossos irmãos sofreram muito por causa do evangelho, mas ainda virá o sofrimento por causa do evangelho. Então, nós precisamos estar cientes das predições do Senhor e não sermos enganados, firmados na palavra. Persevere até o fim, porque o tempo de grande tribulação você não poderá retroceder. E essa é a ideia. Quem estiver no campo, não volta. Fica onde está e vai dali para frente. Quem estiver no eirado, não desce para pegar as coisas. Fica lá. Algo parecido aconteceu quando Jesus chama alguns discípulos, você vai se lembrar. E aí ele diz assim, vamos? E aí ele diz, espera só um pouquinho para eu sepultar o meu pai. E aí Jesus fala assim, deixa os mortos aos próprios mortos. Espera um pouquinho que eu vou guardar o meu gado. Não, segue-me. Algo parecido lá no início, chamando para seguir, também acontecerá no fim. Não retroceda. Não retroceda jamais. Nós lemos ao longo da liturgia, e eu iniciei falando disso, há coisas que nos prendem demais a essa terra, nos prendem mesmo. Eu sou igual a vocês, eu quero ver os meus filhos casados, eu quero beijar os meus netos. Eu quero. Eu quero ter uma casa própria. Eu quero. Eu quero ver essa igreja grande, plantando mais igrejas. Eu quero. São coisas que nos prendem a esta terra e que são dádivas que o Senhor Deus nos dá. Mas elas não podem nos puxar para trás e de uma direção contrária à vontade de Deus. Estamos indo para o fim, irmãos, onde finalmente encontraremos descanso para a nossa alma. É disso que a gente precisa. A gente gosta das coisas aqui, mas elas não dão para nós o que de fato nós precisamos. Descanso. Como é bom vencer uma batalha espiritual. É maravilhoso. Mas como é ruim depois de vencer uma, você está virando aqui, ó, venceu essa aqui. Já tem outro inimigo dando nas suas costas. Como é triste, é vergonhoso. A gente sai grandão, fala, Senhor, muito obrigado, Senhor. Abre o olho e já cai aqui na próxima. Isso não é coisa nossa, de cristão brasileiro. Isso é do crente. Eu citei semana passada que o Gideão venceu maravilhosamente bem. E aí o pessoal assim, ó, agora você vai ser nosso rei. Não quero, o Senhor reina. Vai dar aqui uns ouros, vamos fazer aqui uma estola sacerdotal. E aí diz o texto que aquela estola se tornou em tropeço para Gideão, sua casa e todo o povo de Israel. Estava voando, mas tropeçou. Então nós precisamos de descanso. É para lá que nós estamos indo. Não retroceda. Tem coisa que a gente vai ter que deixar pelo caminho mesmo. Tem desejo nosso que vai ter que ficar pelo caminho. Tem escolha nossa que a gente vai ter que deixar. E aquilo que a gente ainda ficar muito agarrado, o Senhor vem e tira pedaço. Vai ficar pedaço nosso pelo caminho. E é para ser assim. Se estas coisas nos fizerem pecar contra o Senhor. Ele mesmo disse, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno completinho. Nós não podemos retroceder jamais. Nós conhecemos estes relatos da história, em que irmãos nossos do passado tiveram grande dificuldade e muitas vezes até retrocederam. Não volte atrás. Ainda assim, porque este tempo será um tempo de grandes tribulações. E é por isso que Jesus diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem. É uma função. É uma função. Ore para que não seja no inverno. Nós não sabemos muito bem o que aconteceria aqui no Brasil. Não tem, né? Muito inverno, muito rigoroso, pelo menos aqui. Mas o pessoal do oeste já sabe. É água do córrego congelada. É difícil. Por que você precisa orar
para não ter mais ainda essa dificuldade, porque o Senhor Jesus diz que no versículo 19, será um tempo de grande tribulação. Mas a bênção para todos nós está no verso 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E aqui fica ainda mais caracterizado a presença da igreja na grande tribulação. Mas a presença de Deus no meio da igreja que estará pela grande tribulação. Nós não estaremos soltos aqui. Nós não estaremos soltos à própria sorte, tentando uma segunda chance. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim ele cumprirá. Mas haverá tempos complicados. Então persevere até o fim. Não retroceda quando vier a grande tribulação. E a segunda coisa, no verso 21, em diante, confie na palavra de Cristo. Meus irmãos, se não bastasse a grande tribulação, as grandes dificuldades, a carestia, a miséria, que poderá ser trazida pelo abominável da desolação, ainda haverá enganos. Muitos. E aqui, meus irmãos, não é coisa muito simples de identificar. Não se pegue na altivez. Não, eu leio a Bíblia todo dia. Eu sei muitos versículos. Eu sei fazer uma boa teologia bíblica. Ei, tome cuidado com a altivez. Ela vai te levar à queda. Veja o versículo 22. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não vai ser só na fala. Olha, o Cristo apareceu. Vai sair lá no jornal. Apareceu o Cristo. Como já aconteceu várias vezes, né? Aí o pessoal pega a mudança, pega a família e vai até lá. Não vai ser só isso. Haverá sinais. Vai ser um negócio elaborado. É um engano bem elaborado. E isso foi retratado lá no livro de Apocalipse. No aparecimento das duas bestas. Uma emerge do mar. Outra emerge da terra. Só que a do mar dá autoridade para a da terra proferir enganos. E esta besta da terra vai ainda edificar uma imagem de adoração à besta do mar. Haverá culto falso. Haverá profecia falsa, haverá seguidores de um ensino falso, mas o povo de Deus deve perseverar até o fim, confiando na palavra de Cristo. Até o fim. Confie na palavra de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? É o próprio Cristo que nos diz isso. Veja o finzinho do versículo 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Não tem nada sobre o fim do tempo que nós devemos saber que o Senhor não nos revelou. Não existe uma vírgula sequer daquilo que nós precisamos saber que o Senhor Deus, em sua infinita graça e sabedoria, decidiu revelar a nós, que nós não tenhamos diante da gente. Sabe aquela frase mais recente? O golpe está aí. Cai quem quer? É quase isso. Porque todos os alertas e todas as características do fim dos tempos, o Senhor Deus entrega para nós. Vai ter muito engano. Rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, fome, terremoto, falsos profetas, Está aí. Haverá sinais e prodígios, mas o Senhor garante ao seu povo a verdade. Se você se lembrar daquele versículo que Jesus diz em João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, eu e você precisamos estar perseverantes até o fim.
Caminhando para o fim da mensagem, duas aplicações para nós. E hoje eu fiz bem casadinho, tá bom? Eu não fiquei trocando lá no fim. A primeira delas é: não retroceda nos tempos de grande tribulação. Ainda virá a grande tribulação. E falando bem sinceramente, nós temos muitas tribulações que nos cercam. Agora, eu não vou nem colocar os enganos de Satanás, não vou nem colocar nessa conta. Os enganos que há no mundo, vamos falar de nós. A gente se angustia sozinho. E nós também recebemos muitas coisas que trazem tribulação para nós. Irmãos, são muitas coisas. São muitos detalhes. Um filho desobediente, um cônjuge ingrato, que não é amoroso, um chefe que não dá valor ao trabalho, um funcionário que é um malandro, a saúde que não melhora, o filho que não vem. São muitas coisas que tiram de nós, às vezes, a alegria. São coisas reais de um mundo caído real. Mas ainda assim, eu e você não podemos retroceder. Nós precisamos avançar. Sempre avançando. No passado, os nossos irmãos tiveram umas mostras que foram ruins, de profanação no culto porque não esperaram. Não queriam esperar por Moisés, pecaram com bezerro de ouro. Duvidaram da liderança de Moisés, apresentaram fogo estranho no tabernáculo. E assim, vamos e vamos. O Uzá, tadinho do Uzá, que muito crente acha que ele foi injustiçado, né? Ele foi tentar salvar a arca, pastor. Mas não era nem para a arca estar ali. Era só o levita. Aquele outro irmão, nem sei se era irmão, mas aquele outro personagem, a figura impressionante, que tem, assim, alguns versos só sobre a sua biografia no Antigo Testamento, no livro dos Reis. Vem um homem de Deus e fala assim: me dá um soco. E aí ele diz: eu não vou bater em você. E aí o homem de Deus diz assim: agora mesmo você vai pelo caminho, um leão vai te encontrar e você vai ser devorado por ele. Gente, porque ele não obedeceu. É só isso. E o Senhor repetiu isso várias e várias vezes. É melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Não retroceda, meu irmão. Tem hora que a coisa aperta mesmo. Mas nós temos onde buscar descanso para a alma, que é no Senhor. O Senhor Jesus dá todos os elementos. Ele fala que ele estará conosco. Mas, além disso, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É ele mesmo que fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busquemos o Senhor em tempos de dificuldade. Não podemos retroceder jamais. No Antigo Testamento, o Senhor disse: diga ao povo que marche. Nós devemos continuar marchando, independente das condições que tivermos. E se nós morrermos antes da grande tribulação, se for herético, depois você pode puxar minha orelha, tá bom? Mas se nós morrermos antes da grande tribulação, nós ainda vamos estar no lucro. Vai dizer. Porque serão dias, diz o Senhor Jesus Cristo, de grande tribulação que nunca houve. De ler Sodoma e Gomorra sendo destruída pelo fogo, já me dá um negócio. Eu tenho medo de água. De imaginar que aquelas pessoas morreram afogadas no dilúvio, me dá um negócio. Mas a grande tribulação não passa nem perto daqueles tormentos. Então, vamos adiante. O Senhor está conosco. E Ele nos dá tudo o que nós precisarmos. Segunda coisa,
Confie na palavra de Cristo, pois nela ele já nos predisse o que vai acontecer e como nós devemos responder. Quando você tiver dúvida, vá à palavra do Senhor. Ainda mais nesse tempo que a gente está ouvindo muito falar de fim do mundo, de nova era mundial, de não sei o quê. Vai na Bíblia. Vai lá, procura lá. Em Heresias capítulo 14. Procura Donald. Não vai achar. Xi Jinping. Não vai achar também. E outros tantos. Não, agora, guerra no Oriente. Não vai achar. Você vai achar guerras e rumores de guerras. Nação se levantando contra outra nação. Mas ainda não é o fim. Confie na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, nós precisamos ter isso aqui, de fato, como regra de fé e prática, irmãos. E são todas as vezes que nós negligenciamos a palavra que nós caímos. Todas as vezes. Quando a gente cai diante de Deus, em falta velada, o Senhor vem, nos corrige, e graças a Deus por isso. Mas e quando as nossas falhas afetam a vida da comunidade? Então, nós precisamos perseverar até o fim. E uma forma de perseverar é na palavra de Deus. Não retroceda nos momentos de tribulação e confie na palavra de Cristo. Vamos terminar lendo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos ler todos juntos, irmãos, o versículo 39. Nós, porém, somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Que Deus nos abençoe e nos guarde firmes. Nós precisamos cada vez mais, meus irmãos. Se isso ainda não ficou claro para você, precisa ficar. Nós precisamos cada vez mais nos desfazer de nós mesmos e avançar com os pés mais firmes ainda no propósito que o Senhor Deus tem para nós. O tempo está acabando. Ainda não é o fim, mas o tempo está acabando. Então, vamos perseverar até o fim.